Olá pessoal, seja bem-vindo ao curso prático de Photoshop. Eu sou PS Bruno Bix e na aula de hoje nós vamos falar sobre as ferramentas de Mark Tool. Okay? As ferramentas de Mark Tool são ferramentas na qual nos dão aquela facilidade de nós selecionarmos uma certa área ou uma certa imagem, um objeto dentro do nosso ambiente de trabalho e que nós podemos eliminar ou duplicar aquela parte selecionada. Então nós vamos ver hoje sobre estas ferramentas que são mais ou menos este daqui. Na aula passada nós falamos da ferramenta de Movie Tools e conhecemos um pouco da tela de propriedades. Muita coisa a gente falou e que foi sensacional. E nesta aula nós vamos falar sobre esta ferramenta de Mark Tool. Se nós clicarmos com o botão direito do mouse, ele nos abre este pop de menu com série dessas ferramentas. Okay? Nós temos o de Rectangle Tool, Ellipse Tool, temos esse de Single Home Mark Tool, que este aqui mais ou menos é de uma linha e este é de uma coluna última. E nós vamos ver todos esses como são utilizadas, inclusive também vamos saber um pouco, né, das suas opções secretas. E começando já com esta primeira aqui na qual nós selecionamos, o que ele faz é mais ou menos selecionar quando você arrasta com o botão esquerdo do mouse, você seleciona a área na qual você quer. Quando solta, ele faz uma seleção de toda aquela área na qual você selecionou. Inclusive essa seleção você pode mover normalmente. Por exemplo, eu quero selecionar toda a parte aqui na minha imagem onde tem esses balões, ok? E eu quero eliminar esta parte. O que eu vou fazer? Antes disso eu tenho que selecionar esta camada que é a imagem, né? Neste caso, esta é a imagem. E se eu eliminar neste exato momento, ele vai recusar o Photoshop. Olha, apertando o botão Delete, ele recusou. Por quê? Porque essas imagens, tanto esta como esta, elas estão protegidas. Estamos a ver que tem ícones aqui, que nas layers elas têm esses pequenos quadradinhos que quer dizer que eles estão comprimidos, que estão protegidos. Então, para nós tirarmos este objeto, para nós desprotegermos, termos acesso a eliminar ou duplicar esta imagem ou aquela parte na qual nós selecionamos, então vamos clicar aqui com o botão direito do mouse, não aqui por cima da imagem, mas sim aqui ao lado, para abrir este pop de menu com série de opções. E aqui a opção na qual nós vamos aqui escolher é de rasterizar camadas ou rasterizar layer, neste caso, que é este daqui. Quando eu clico, ele elimina aquele ícone que já estava aqui ao canto do ícone dessa imagem. Então, uma vez que esta já foi eliminada, agora se eu apertar o botão Delete no meu teclado, ele elimina toda a parte na qual eu selecionei. Vou dar Ctrl Z para voltar à fase anterior, né? E também vou apertar Ctrl D para tirar a seleção. Essas opções nós podemos encontrar aqui em Select. Temos aqui esta de tirar a seleção, Ctrl D, e temos a de Ctrl Z, aqui não está definida. Ok. Da mesma forma esta de Rectangle Tool, nós temos também esta da Ellipse. A única forma que ele faz a seleção de uma forma elíptica. Por exemplo, estamos a ver, ele está a criar um círculo, né? E este círculo, ou esta elipse aqui na qual eu estou a criar, forma de seleção, ele está distorcendo. Mas, por exemplo, eu quero criar uma elipse perfeita. Então, ali, nós podemos apertar Shift no nosso teclado, clicando. Então, apertando Shift no nosso teclado, assim arrasto mais ou menos, ele cria um círculo perfeito. Se eu soltar, eu tenho aquela facilidade de distorcer este círculo ou elipse, ok? Então eu vou criar uma elipse perfeita, mais ou menos assim. Eu vou, inclusive, posso movê-lo. Vou deixá-lo aqui e quando aperto o botão eliminar, ele elimina de uma forma elíptica, ok? E da mesma forma como eu eliminei, se eu apertar Ctrl J no meu teclado, ele duplica toda a parte na qual eu havia selecionado, conforme estamos a ver aqui, né? Vou só voltar e então vou tirando essa seleção e vamos ver agora. Vou só primeiro ocultar essa imagem, clicar neste ícone ao esconder e vou ampliar este, Ctrl T, teclado, né?
para ampliar esta imagem, ou podemos fazer isso vindo aqui em Edit e procurar uma opção de Free Transform, que aqui tem a combinação de Ctrl T. Quando eu clico, ele faz a seleção. Então nós podemos tanto clicar Ctrl T no nosso teclado ou ir aqui nesta opção do Edit e escolher a opção de Free Transform, ok? Então eu vou ampliar mais ou menos aqui a minha imagem até essas medidas. Vamos deixá-lo inclusive toda a imagem assim, para só explicar um pouco sobre essas seleções. Então vou selecionar estas aqui de Row Mark Tool, né, símbolo. Quando eu clico, ele aplica uma linha retangular na forma horizontal. Agora, quando eu amplio, estou ampliando com Alt selecionado e roscando o botão de mouse. Se eu roscar por cima, ele faz o zoom in. Se eu voltar para trás, ele faz o zoom out. Então, se eu mais ou menos maximizar ao nível máximo dessa imagem, nós vamos ver que ele temos uma linha que ele seleciona daqui até aqui. É mais ou menos quadrados que estão aqui representados, que quer dizer que são pixels. Por exemplo, se eu eliminar esta camada, ele elimina uma linha em pixel na forma horizontal desta imagem. Quase não se vê esta opção. Esse tipo de seleção se utiliza em casos específicos, quase não se utiliza sempre, ok? Vou dar o Ctrl Z para voltar, fase anterior e vou agora fazer a seleção de uma forma diferentemente desta que faz a seleção na linha horizontal. Esta faz na linha vertical. Quando eu dou clique, ele faz uma rotação na vertical, conforme nós estamos a ver. Posso aqui eliminar também, ele faz o mesmo, ok? Então vou tirar também essa seleção. E ok, agora concernente a essas seleções, há outra coisa aqui que eu quero falar a respeito. Vou mesmo marcar isso primeiro, que eu vou explicar. Uma das coisas que é muito importante, quando nós marcamos a opção de seleção, ele habilita a série de opções também aqui por cima. Inclusive aqui nas propriedades já me dá algumas informações concernente à ferramenta de seleção. Começando aqui, no momento que eu faço a seleção aqui, eu querer fazer outra seleção, nota-se de que a primeira seleção que havia feito, ele eliminou e me criou uma outra seleção. Suponhamos que eu crie uma seleção aqui e eu querer criar uma outra, mas essa eu não quero que ela elimine. O que eu devo fazer? Neste caso, posso usar esta opção aqui, e aqui, uma vez que este já está selecionado, nota-se que agora no ícone da seleção surgiu dois mais, um mais grande e um sinal mais pequeno, que quer dizer mais mesmo. Então aqui eu tenho a facilidade de criar vários tipos de seleções em diferentes ângulos, e quando eu apertar Delete, ele elimina todas aquelas áreas selecionadas. Temos também este daqui. Esta funciona de que forma? Quando eu faço a primeira seleção, e agora eu quero, por exemplo, eliminar toda essa parte aqui da seleção. Quero fazer assim. Quando eu seleciono toda essa parte que eu selecionei nesta seleção, ele vai eliminar e vai manter toda a parte que eu não selecionei. Por exemplo, se eu selecionar aqui por baixo, ele elimina, e assim sucessivamente. Esta funciona desta forma. E este daqui, ele serve para criar interseção entre duas seleções ou mais. Por exemplo, se eu criar a primeira seleção, então eu posso criar uma interseção aqui. Então, lembrando, ele vai manter a parte que está criando a interseção entre as duas seleções. Quando eu solto, ele deixa apenas a parte da interseção e elimina o resto. Então, estas ferramentas funcionam desta forma. Temos também esta opção aqui de estilo, onde por padrão já veio o normal, mas ele tem três tipos. Vamos ver cada uma dessas opções, o que ele faz concernente às seleções. A primeira, que é o padrão, ele nos dá a facilidade de nós criarmos a nossa seleção de uma forma aleatória. Isso vai depender do nosso gosto, né? Então, podemos criar uma seleção mais ou menos assim, ou toda a folha sucessivamente, que ocupe todo o ambiente, né? Sucessivamente.
E aqui eu posso eliminar, fazer tudo o que eu achar conveniente. Tem essa segunda opção, que é de Fixed Add. Aqui ele me cria mais ou menos algumas medidas, tanto na largura como na altura, que são definidas aqui. Estamos a ver que na largura temos 100 pixels, aqui na altura 50, conforme estamos a ver, uma altura de 50 para 100. Independentemente de que tamanho a minha seleção que vai ser, ele vai sempre estar com essas medidas configuradas entre 50 para 100. Por exemplo, se eu definir uma largura agora, uma altura agora de 100, quando eu criar, ele agora me cria com as mesmas dimensões, tanto na altura como na largura, conforme estamos a ver aqui. E temos essa última opção, que é de Fixed Size, que é o tamanho fixado. O tamanho que eu defino aqui é o tamanho que será apresentado. Conforme nós estamos a ver aqui, width, nós temos 500 pixels de largura e 500 pixels de altura. Okay? Eu posso definir agora, por exemplo, 1000 pixels. Quando eu clico, ele agora me dá um ângulo de 1000 pixels na altura e 500 na largura. E essas opções, elas tanto podem ser aplicadas tanto para esta figura, e a segunda pode ser aplicada normalmente, mas a partir da terceira, esses aqui, esses não têm essas opções, elas apenas funcionam com retângulo, tanto este de elipse. Vou voltar aqui à fase normal e criar um retângulo mais ou menos assim. Da mesma forma como explicamos aqui, agora aqui existe uma cena muito interessante aqui na área de propriedades. Nós estamos a ver em transform, nós temos esses primeiros valores, que quer dizer as do retângulo, e temos este x e y, que quer dizer a distância entre o ambiente de trabalho e onde está o objeto selecionado. Por exemplo, se eu arrastar, tá vendo? Clicando no x e arrastar para a direita, ele move este retângulo, inclusive corta a parte selecionada. Posso também arrastar isso por cima, ele vai sempre eliminando, quer dizer, da origem onde essa seleção foi feita. E aqui eu posso diminuir ainda esse retângulo, ele vai diminuindo sucessivamente, ok? A largura, a altura, sucessivamente, aqui no transform. Inclusive aqui eu posso mudar entre os lados, tanto de uma forma horizontal ou vertical. E aqui temos um ângulo, por exemplo, vou adicionar 30 graus, ele vai fazer a rotação. Quando eu confirmar, ele rota esta figura selecionada, ok? Aqui na tela de transformação. E temos também esse de alinhamento. Vou só dar aqui Ctrl Z para voltar à fase inicial. Se eu selecionar novamente, e temos aqui o de alinhamento. Quando eu clico, ele leva esse retângulo lá no final da imagem. Lembrando que essa aqui é a imagem ali no nosso background, ok? Se eu clicar aqui no centro, ele se centraliza de acordo com a imagem. Se eu mandar aqui por cima, ele manda, aliás por baixo, ele manda por baixo e assim por diante. Então estes aqui tem a ver com alinhamento. Então é isso aí, pessoal, esta foi a nossa aula de hoje e eu espero que tenham compreendido sobre as ferramentas de Mark II. Na próxima aula começaremos a falar já dessas ferramentas de LastTool, ok? Então fique com Deus e nos vemos na próxima videoaula. Até lá!